Bom dia. Vocês já ouviram falar sobre ativação? Ativação no transtorno bipolar? A ativação nada mais é do que uma das principais dimensões da hipomania. A outra dimensão principal é o humor. Só que tem uma coisa. Desde 2017, né, a ativação ela representa uma das características mais importantes para o diagnóstico do transtorno bipolar. Passou a caracterizar o aumento de atividade e de energia que ocorre, ou que o DSM-5 usa para caracterizar a hipomania. E a partir daí, ficou muito importante que nós médicos, nós psiquiatras, consigamos identificar o fenômeno da ativação para que a gente possa realizar, de fato, o diagnóstico do transtorno bipolar. A gente sabe que os pacientes chegam a levar de 10 a 13 anos para ter um diagnóstico correto. E, na maioria das vezes, a pessoa fica com um diagnóstico de transtorno depressivo recorrente nesse período, e ninguém identifica que, na verdade, tinha um transtorno bipolar. O contrário também acontece, onde, muitas vezes, o diagnóstico de transtorno bipolar é feito, mas, na verdade, o paciente não é bipolar. Ele tem um transtorno de personalidade, ele tem um outro problema em psiquiatria, mas que não é um transtorno bipolar. Isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando é transtorno bipolar, nós tratamos de um jeito. Nós utilizamos estabilizadores de humor, preferencialmente. Mas quando não é transtorno bipolar, muitas vezes nós temos que dar prioridade à psicoterapia, aos antidepressivos, a outros tipos de medicamentos que não sejam estabilizadores de humor. Então, isso é uma das coisas que facilita com que você possa fazer o diagnóstico correto e iniciar o tratamento correto o mais precoce possível. Mas então, como que nós vamos identificar a ativação? A ativação, ela é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno que ocorre antes do sintoma, né? E isso é importante que a gente entenda, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com sintoma, né? Eu tenho a aceleração do pensamento. Então, assim, antes eu achava que para que eu pudesse ter o diagnóstico de hipomania, eu tinha que ter alguns sintomas de hipomania muito evidentes, como, por exemplo, a aceleração do pensamento, uma pressão por falar, sintomas de grandiosidade, né? São todos sintomas de hipomania, aqueles sintomas contrários à depressão, que caracterizam o transtorno bipolar. Mas, a partir do momento que eu percebo que eu tenho que ter ativação, o próprio DSM-5 hoje caracteriza, eu preciso ter uma alteração do humor e ativação, né? Então, eu preciso ter esse fenômeno acontecendo. E esse fenômeno, não basta eu procurar o sintoma, né? Como ele é um fenômeno, eu vou ter que caracterizar esse fenômeno. Eu vou ter que caracterizar de acordo com a intensidade, de acordo com a duração, de acordo com a direção, se ele está direcionado para sintomas positivos de grandiosidade, ou se ele está direcionado para uma depressão, ou se ele está direcionado para uma raiva, né? Ou seja, essa direção é muito importante, né? A frequência, quantas vezes ocorre no tempo, se ocorre numa fase, se ocorre espontaneamente várias vezes numa semana, e qual a intensidade disso, né? Qual a intensidade dessa ativação? Eu só posso caracterizar pacientes em mania, por exemplo, se tiver uma ativação muito intensa, um grau de ativação muito alto. E isso está fazendo a diferença, porque ao perceber que o paciente é ativado, ele pode estar ativado numa depressão, mas ele pode estar ativado e constituindo uma fase de hipomania. E aí o diagnóstico do transtorno bipolar. Se ele estiver ativado numa depressão,
Nós fazemos o diagnóstico de depressão com características mistas. E a gente lida de forma diferente com esses pacientes. Tá? Então, para uma primeira abordagem sobre ativação, eu queria só passar que existe a necessidade de entender esse fenômeno para que nós possamos fazer o diagnóstico correto com muito mais facilidade. Eu vou procurar, aos poucos, e passando para vocês o que é esse fenômeno de ativação. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.